Em 1983, ocorrem grandes mobilizações, frutos da abertura política, do resgate da cidadania, com o fim do regime militar. Surge daí o sindicalismo combativo. É a época dos movimentos dos metalúrgicos, da criação da CUT e do movimento político pela democracia que ficou conhecido como Direta Já. Em Santa Catarina, as associações de servidores, motivados pela luta por direitos, uniram-se para pressionar o governo por melhores reajustes salariais. E em 1984 foram convocadas as Assembleias Gerais para discutir com os servidores sobre as perdas acumuladas com a inflação. Em 1985 as principais bandeiras de luta estavam definidas. Eram 13º salário, 30 horas semanais, direitos à sindicalização e reposição salarial. Até 1985 não era a tradição dos servidores fazer reivindicação contra o governo, né? A primeira luta efetiva, mesmo unificada dos servidores, só ocorreu em 1986, quando as lideranças convocaram os servidores e realizaram um acampamento por reposição das perdas salariais. A mobilização durou 7 dias e ocorreu em frente ao Palácio do Governo catarinense. O fruto dessa mobilização levou à criação da Federação dos Trabalhadores do Serviço Público, a FETESP, constituída por 26 associações dos servidores públicos. No dia 21 de novembro de 1986, agregou a Comissão Pró-Federação, com um forte trabalho dos servidores, e na prática a FETESP representava todos os trabalhadores do serviço público, né? Unificava todo o movimento. Em 1987, o salário dos servidores sofreu um atraso e as perdas chegaram a 57% da inflação. O governo adotou um arroxo salarial muito grande, começou uma intensa mobilização dos servidores em Santa Catarina, e depois de 22 assembleias regionais, os servidores decidiram pela paralisação por tempo determinado. Essa greve durou 57 dias. Os trabalhadores foram duramente repreendidos com o uso da força policial, mas essa greve foi vitoriosa, pois a categoria mostrou o poder da luta e a greve incentivou a criação de outros sindicatos. Naquele ano, 11 milhões de servidores realizaram greves pelo país. Em Santa Catarina, a força da categoria foi consolidada durante o 2º Congresso dos Servidores Públicos do Estado de Santa Catarina. A categoria havia avançado na sua organização e na construção de um movimento único. A primeira sede do sindicato foi abrigada na sede da Associação de Assistência Social do Estado, no calçadão da Felipe Schmidt. Isso foi lá em 1988. O movimento caminhava para a sindicalização dos trabalhadores, era um ano de promulgação da Constituição. A partir das novas leis, a legalização do sindicato tornou-se realidade e o direito à greve foi reconhecido. Com os sindicatos em construção, sentiu-se a necessidade de se construir um sindicato único, que no dia 18 de outubro de 88 foi criado em Assembleia Geral o Sindicato dos Servidores Públicos do Estado de Santa Catarina, o SINTESP. E o SINTESP conta hoje com uma sede própria, aqui onde nós estamos, e tem mais 5 núcleos de base regionais, né, que tem como principal objetivo manter o SINTESP próximo do trabalhador e que atua no serviço do trabalhador, que atua no serviço público estadual. Eles foram criados para ampliar e facilitar o atendimento a essa estrutura toda. Também agindo de maneira estratégica na articulação das lutas por todo o território catarinense. Como eu disse aqui no início, o SINTESP é um espaço, esse espaço que nós estamos usando é utilizado pelos mais variados movimentos sociais. O SINTESP é exemplo de outros sindicatos que estão aqui, sempre tem colaborado com todas as lutas sociais, com todas as lutas dos movimentos sociais da cidade. Por isso que é um motivo de grande orgulho nós estarmos aqui. E por isso que eu queria pedir uma grande salva de palmas para o SINTESP, 31 anos de existência, resistência e conquista pelos servidores públicos. Na verdade, nós estamos fazendo uma ligação entre o surgimento do SINTESP em 88, na luta pelos direitos democráticos, por conquistas do direito à sindicalização do servidor, pela reconquista do movimento sindical combativo pós-regime militar, com um momento muito sério que nós estamos vivendo. Um momento de repressão, um momento onde as liberdades democráticas estão em risco. Então, nada melhor do que no dia de hoje
a gente trabalhar com cultura, a gente trabalhar com história, a gente trabalhar com liberdades, a gente trabalhar com temas como muito sério, que é o combate ao racismo que existe no serviço público também, né? E com produção e arte também de história, que é o significado do documentário do filme 40, né? Que marca 40 anos da Novembrada, que marca 40 anos da luta pela anistia ampla e restrita. São essa luta, justamente da Novembrada, e a luta que levou ao pedido da liberdade, à volta de quem estava fora do país, ou seja, fora da sua casa, né? Que foi a luta ampla, por liberdade ampla, geral e restrita, que nos deu a possibilidade de, em 88, fundar o sindicato. E em 2019 comemorar 31 anos, né? Por todo isso que o povo brasileiro conquistou nas ruas. Se nós estamos aqui, é porque alguém lutou para que nós tivéssemos direito a um sindicato. E quando o constituímos, é porque alguém tinha trilhado e vencido essa batalha. E o nosso processo agora é para que nós tenhamos o respeito, né, e acabar com o racismo nesse país, para que nós tenhamos uma cultura ampla que não seja restritiva como estão fazendo hoje, né, como um governo que está aí. Então nós estamos diante de possibilidade de retrocesso, mas nós também estamos colocando um pé na porta. Essa porta ninguém fecha. É uma conquista do povo brasileiro e é uma conquista dos trabalhadores, tem o seu sindicato para evitar que a sua força de trabalho se transforme amanhã numa escravidão, como fizeram com os negros vindo da África. A finalidade de 40, para não esquecer, diz o slogan, e determina a sua finalidade. 40 procura não esquecer uma das lutas que houveram aqui em Florianópolis, uma das lutas das quais nos orgulhamos todos os que moramos na ilha, mas também todo o estado catarinense. E também 40 é a ponta de um projeto de recuperação das lutas, como tem recuperado o Desacato e a cooperativa durante os últimos 12 anos, de toda a história de luta dos trabalhadores e trabalhadoras, dos estudantes, dos excluídos. Então, 40 faz parte disso, é uma primeira tentativa e é uma produção simples, muito simples, feita com os aparelhos, com os equipamentos de jornalismo, que ainda assim são precários, mas com muita dignidade, Como está dirigido para um público de 16 a 35 anos, o que não quer dizer que todos nós não possamos assistir, 40 tem uma peculiaridade, tem uma ficção, uma alegoria de uma estudante de jornalismo, porquanto nós somos jornalistas também, de uma estudante de jornalismo que escolhe a Novembrada, como já outros fizeram, para se formar como trabalho de conclusão de curso. Então, baseado nessa alegoria, protagonizada por Manuela Campanha, Mayara Santos, Elmira Vilela, e com mais de 20 entrevistas a protagonistas diversos, não só os presos, protagonistas diversos que estiveram presentes lá, que foram jornalistas naquele momento também, que testemunham 40 anos depois, em perspectiva, o que significou a Novembrada e os desdobramentos que dela surgiram. O sindicalismo não defende apenas os direitos laborais dos trabalhadores. O sindicalismo tem como objetivo fundamental fazer com que os trabalhadores tenham cada vez mais cultura. O que significa mais cultura? Conhecimento da história, da poesia, da literatura, da música, dos problemas raciais, interétnicos. Enfim, o sindicato tem que ter uma visão ampla do ser humano e trabalhar com os seus filiados nesta visão ampla. Por isso que é fundamental que o sindicato promove isso tudo. O lançamento do livro aqui é importante porque nós vivemos uma conjuntura protofascista, aonde o preconceito aparece cada vez mais, aonde há uma guerra de classe, aonde o capitalismo avança, deixando rastros de miséria pela humanidade. E
Uma literatura militante, ela pode ajudar a organizar as pessoas, a enfrentar a luta de classe. Claro que a gente faz isso através de um processo que se chama revolução. E a revolução é, por exemplo, uma literatura libertadora, uma literatura militante de Lima Barreto, de Graciliano Ramos, de José Lins do Rego, que ajuda a gente a entender as complexidades do mundo. Lima Barreto mostrava como o bairro pobre dele tinha que enfrentar a Copacabana dos ricos. O que ele estava mostrando? A luta de classes. Por isso você pode fazer isso através de um curso de ciência política e através da literatura. Por isso, a literatura militante, aquela que não só traz o diletantismo, mas cria consciência revolucionária nas pessoas. E esse é o papel do sindicato. Eu acho que é importante a gente trazer para esses espaços, né? Porque hoje em dia os sindicatos apoiam muito, têm apoiado muito a nossa iniciativa desse documentário. Então o Sintesp, assim como o Sint, o Sindpreves, tem apoiado e feito exibições, organizando eventos, apoiando a nossa causa. Eu acho de extrema importância, porque o nosso documentário ele é para o público escolar. Então a gente vai para as escolas e eu acho importante o sindicato estar trazendo esse debate das escolas, trazendo a temática étnico-racial, né, para esses espaços, né, políticos. O Toque de Melanina iniciou de uma ideia minha, porque eu participei desse grupo. Por 2 anos eu participei do Seminário Africanidades Brasileiras, promovido pelo grupo, né, na Escola Derbal Ramos da Silva em 2015 e na Escola Irmã Teresa no Jardim Eldorado, no Ponte do Imaruim, lá em Palhoça. Então a gente levava propostas de da questão africana das escrituras sagradas. A gente ia ministrar essa oficina e eu comecei a trabalhar com a professora nessa ideia de fazer um documentário. Então, a partir dali, a partir do primeiro encontro que eu tive com ela, eu comecei a gravar todos os eventos que eu participava e eu comecei a juntar um material bem rico. Então, eu fui montando um documentário e eu, às vezes, apresentava um teaserzinho de 2, 5 minutos nos eventos e até que a professora, começou a fazer o trabalho de produção mesmo, agendar entrevistas com personalidades importantes do movimento negro da região. Então, foi quando o documentário tomou mais corpo e com a influência da professora nos movimentos sociais, no movimento negro, a gente conseguiu lançar na Casa da Memória, participamos do FAM agora e o filme tem alcançado bastante gente, assim, o público escolar, né? Escolas do município de Santa Catarina, dá visibilidade para o movimento negro. Inclusive nesse trabalho eu evito esse caráter do diretor, aquela pessoa que fez tudo e que leva o mérito. Então sempre nos eventos eu faço questão que a professora fale, que venha, né, militantes do movimento negro falar, porque eles são os protagonistas disso tudo. Apesar de eu ter trabalhado para fazer esse audiovisual, quem fez mesmo, quem atuou em tudo isso foram os alunos, os professores e a gestão do Colégio Aderbal Ramos da Silva. Quero falar da importância do Portal do Zacato para a realização desse documentário, porque foram imagens-chave para a construção desse documentário. Então nós tínhamos um documentário que era muito informativo, nós precisávamos de uma elipse temporal no filme e através da imagem da Jeruse e da Dandara Manuela a gente conseguiu essa elipse no filme, que é no início e, o filme teve um final e um início. Então, a participação do Portal do Zacato é importantíssima para a realização desse projeto e somos muito gratos por vocês.